uma das características da modernidade é classificar racionalmente tudo. Aquilo que não é classificável é colocado como o estranho, é colocado como aquele que eu devo tomar cuidado, é colocado como aquilo que eu não entendi e, portanto, é melhor eu me afastar. E aí eu chego num problema ou numa questão que está na raiz de inúmeros conflitos sociais. Como eu não me abro para entender o outro, eu o coloco na condição de estranho. Eu olho enviesado, eu tenho medo, eu vou me abrigar nos meus fundamentos. Daí que o fundamentalismo não é, nessa visão, o oposto da modernidade, mas ele é uma consequência ou um elemento que está inerente é o medo do outro. ao medo do outro, a essa racionalidade, a essa excessiva razão que coordena essa modernidade. Olá, começa agora o Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Você pode ouvir todas as conversas sobre a natureza humana desses últimos 3 anos no Território Eldorado, no Casa do Saber, no quemsomosnós.com.br ou no podcast. E a partir de agora, desta série, você pode também assistir o Quem Somos Nós em vídeo. E a série de estreia em vídeo, que também vai estar no rádio, tá uma delícia se conhecimento é o que você procura. Nós vamos conversar com Shakespeare, Freud, Camus e muitos outros incorporados pelos maiores especialistas brasileiros como Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, Clóvis de Barros Filhos e neste nível. Aqui com a gente, Zygmunt Bauman, na pele de Luiz Mauro de Sá Martins. Quem é Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman é um pensador em trânsito. Acho que essa ideia da vida dele já começa até a definir um pouco das ideias dele, embora esse paralelo vida e obra nem sempre seja perfeito. Ele é um sociólogo polonês que vive já, acho que há mais de 30 anos na Inglaterra e teve uma obra muito importante, criada sobretudo a partir dos anos 80 e 90. Embora alguns dos seus primeiros trabalhos datem ainda dos anos 70, com tradução no Brasil, Bauman, por assim dizer, ele explode como um pensador global já a partir da segunda metade dos anos 90. Ou é reconhecido? Ele já era bom, mas ainda as pessoas não viam? É isso, não? Não, ou ele melhora ele mesmo? Ele sai do espaço estritamente acadêmico. Então, hoje ele é um autor que vai ser lido por muito mais gente do que alunos e pesquisadores e alunas e estudantes e assim por diante. Então, ele tem esse movimento de saída mais ou menos a partir dos anos 90. E talvez a parte mais conhecida da obra dele seja a metáfora do líquido. Ao longo dos anos 90 e 2000, ele publica uma série de livros, Amor Líquido, Vida Líquida, Modernidade Líquida, onde ele vai estabelecer um modo de pensar o mundo moderno que é muito frutífero, que é entender ao mesmo tempo as mudanças e as permanências, exatamente como um líquido. O líquido no sentido de ele muda de forma, ele muda de tudo, mas conserva algumas das suas propriedades. Continua sendo água. Exatamente. E por conta dessa maleabilidade. Hoje ele já está na faixa dos seus 80 para 90 anos, mas continua bastante ativo, publicando, escrevendo, gravando vídeos para a internet, dando entrevistas. Ele tem uma militância intelectual muito interessante. Ele vem de um pensamento de esquerda, um marxismo não ortodoxo. Então ele não é aquele marxismo que na época dele se chamaria de marxismo soviético. Ele vem do chamado marxismo ocidental, a ideia da teoria crítica. Então ele dialoga com o pessoal da chamada Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, na tentativa de construir uma teoria crítica da sociedade. Mas ele não é um continuador no sentido de alguém que vai apenas repetir e atualizar as ideias. Ele vai beber
em diversas fontes, não só na teoria crítica, mas também em várias teorias econômicas, também na psicanálise, para formular a ideia da vida líquida e a ideia da ambivalência fundadora da modernidade. Então, quando se fala da modernidade, todo mundo diz, né, vamos dizer assim, que a gente está vivendo a pós-modernidade. Não é isso? E o que é modernidade? O que é pós-modernidade? O que é isso que a gente está falando? E o líquido dá para entender, mas eu queria que a gente depois andasse um pouquinho. É bonita a metáfora, mas acho que pouco, né, para explicar o que isso quer dizer. Podemos entrar assim? Podemos. Bauman trabalha com o termo pós-modernidade muito pouco. Embora ele não faça uma grande distinção, um corte muito seco, ele não vai ser um teórico para dizer o que é modernidade, o que é pós-modernidade. Ele usa a expressão pós-modernidade em uma das suas obras, intitulada O Mal-Estar na Pós-Modernidade. E citando Freud, não é isso? Exatamente, uma referência a Freud, ao mal-estar na civilização. E como um dos últimos capítulos do Modernidade e Ambivalência, que é um outro livro dele, onde ele também fala de pós-modernidade. Mas esse debate, na verdade, ele procura escapar da questão conceitual de ficar discutindo se é moderno, pós-moderno, tentando definir as características da modernidade e as contradições que essa modernidade tem. E o que é essa modernidade? Quando a gente fala de mundo moderno, a gente costuma, no linguajar cotidiano, confundir com contemporâneo. Então, falar hoje é um mundo moderno. Sociologicamente, historicamente, a modernidade é um período que começa meio nebuloso em algum ponto do século XV ao século XVIII. Não se tem uma data de nascimento da modernidade. Dependendo do historiador, a chegada dos europeus à América pode ser um marco. Para outros historiadores, a queda lá de Constantinopla pode ser esse marco. O que se vê com mais frequência é a ideia de que no século XVIII começa a modernidade, a partir de pelo menos duas revoluções. A Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Francesa. Então você tem uma mudança radical no modo de produção econômico, com a industrialização, e logo em seguida uma mudança radical no modo político, com a queda da aristocracia e a ascensão da burguesia. Então isso é o século XVIII. Que marca, poderíamos dizer assim, que marca claramente o que é a modernidade. Mas quer dizer o que isso? A modernidade, ela se opõe a quê? Ao mundo antigo e medieval, aonde você tinha um tipo de relação social diferente das relações que tem hoje. Aí você vai falar, bom, tá, mas não tinha família lá e não tem família aqui? Tem. Mas uma família medieval provavelmente viveria junta no mesmo lugar, no mesmo cômodo até, enquanto eles estivessem vivos. A ideia de uma filha sair de casa para ter o apartamento dela, jamais, até porque nem apartamento existia. A ideia de vou estudar em outro lugar nem existia. Existia universidade, mas jamais alguém teria muita livre escolha para isso. Então o mundo antigo, o mundo medieval, era um mundo onde as relações sociais, que o pessoal às vezes chama de sociabilidade, era de um tipo, baseado em relações com a terra, baseada no peso muito forte das relações consanguíneas, baseado em relações de fidelidade. Então, essa fidelidade, vale a pena até jogar com a palavra, fidelidade vem da mesma raiz de fé. Então, um mundo marcado pela fidelidade era um mundo marcado pela fé em Deus, fé na religião, mas também uma fé no outro. Então, o cavaleiro, ele tinha uma relação de fidelidade com o rei. Daí que a gente assiste aí os Tudors da vida, os Game of Thrones da vida, as aventuras medievais, os Senhores dos Anéis da vida, e eu fui leviano falando do Senhor dos Anéis assim, quero deixar claro. É, porque é muito bom, né? É muito bom, foi mal. Da vida é pouco, Foi mal. Então, acho que até vale a pena voltar essa parte. Não, tá bom, tá bom. Corrigindo é bom. Quando você trabalha com esse imaginário medieval, você vê que sempre tem aquela relação da fidelidade. Então, o cavaleiro é fiel ao rei, os nobres são fiéis ao rei. Quando tem uma traição... É uma loucura. É uma loucura, porque você quebrou o laço. É Rei Arthur. Exatamente. Guinevere, tá certo? Exatamente. Lancelot. Exatamente, você quebrou aquele laço. Você, quando Sauron cria laços com Saruman para me redimir
aqui, e para que eu não caia sob a influência do anel feito para todos governar. Você tem uma cena linda quando Gandalf repara que o mestre da ordem dele quebrou a relação de fidelidade e se uniu ao Sauron. Ao do mal. Então, essa relação era uma relação muito forte. Na modernidade, as relações sociais são de outro tipo. Então, hoje, por exemplo, se você trabalha numa empresa, você não vai ser considerado um traidor se você mudar de emprego dentro de alguns limites éticos, etc. Claro. Você não vai ser considerado... É natural que você possa mudar. Exatamente. Se você, sua filha resolve ir morar em outra cidade para fazer faculdade, não vai ser um escândalo. Oh, meu Deus, ela está indo estudar. Quando você tem uma relação pautada na modernidade, os laços se transformam. Os modos que a gente tem de viver juntos se transformam. Claro que ainda hoje qualquer pessoa pode falar... Então sempre é modernidade, porque eles sempre se transformam. Talvez. No final, todo o tempo é o tempo moderno, porque eles vêm se transformando há milênios, não é isso? Ou não? Talvez, se a gente pensar na velocidade, o componente que entra na modernidade é a velocidade. Porque, sem dúvida, transformações sempre existiram, as transformações históricas. No entanto, a modernidade tem um corte, que é o seguinte, é a velocidade e o impacto que essa modernidade tem. Se a gente tirasse um romano, um cidadão romano do Império, lá pelo ano 100 e alguma coisa, e o colocasse para viver numa vila medieval, ele sentiria muitas diferenças. Provavelmente ele se sentiria até meio rebaixado, sair do esplendor de Roma para viver numa pequena vila. Mas ele não teria muitas dificuldades para entender o mundo. Então, ok, tem um soberano, eu chamava de César, agora vou chamar por um outro nome, eu tenho a minha família, que agora os laços continuam, se eu não plantar e não colher, eu não vou viver, tem um pessoal que luta, tem um outro pessoal que oprime, tem um pessoal que é oprimido. Ele não sentiria uma grande diferença. É parecido agora também. Mas a questão, se você trouxesse esse mesmo romano para cá, ele ficaria muito chocado com as transformações materiais, com as transformações nos modos de pensar. Então, por exemplo, pensando num contraste muito grande, você veria uma mudança imensa no jeito como a gente anda. O simples fato de você ter automóveis, as cidades planejadas para automóveis e não para um trânsito de pedestres. A ideia de que... Sabe o que chocaria um medieval? A ideia do shopping center. Sim. Porque é um único lugar onde você vai para comprar, sobretudo, o que você não precisa. Para um medieval... A Ponte Vecchio não era isso? Sim, mas era um mini shopping center. Era um mini, mais ou menos. Você tinha um mercado onde você ia comprar aquilo que você realmente precisava. E você também não teria variedade, você só tinha aquilo que a região produzisse ou o que algum mercador, falando com o pensamento da época, trouxesse de terras, entre aspas, exóticas. Então, a modernidade ela vai acelerar o ritmo da mudança com uma brutalidade jamais vista. É evidente que o mundo sempre mudou. Ciência tem a ver com isso? A ciência... Quer dizer, ela é uma marca da modernidade? A razão, a razão e a ciência. Racionalidade são... Talvez a razão seja a maior das marcas. Talvez seja a diferença, que quando você vai pensando assim, do século XIX para cá, a gente estava no XVIII ainda, eu andei um século. Mas assim, do século XIX para cá, Darwin, né? Mesmo que ele demorou e tal, mas as coisas começaram a andar do ponto de vista racional, né? Não que não tinha antes também, de novo, né? Sabe, acho que a gente pode fazer uma diferença se a gente pensar o seguinte. A razão, a ideia do elemento racional, ele está presente no humano desde que o humano é humano. Então a gente pode encontrar ecos do racional já na filosofia grega. Mas não vamos fazer esse caminho não. Não Qual a entendi. diferença? A modernidade ela vai colocar a razão, a racionalidade, como o centro das suas operações. Então, se o medieval colocava a relação com Deus como centro da sua razão de ser, da sua existência, a modernidade vai colocar a racionalidade e alguns tipos específicos de racionalidade como o centro das coisas. O que é essa racionalidade? Vou te dar um exemplo bem recente. Anos atrás houve uma fusão entre dois bancos,
Não sei se é o caso de fazer o nome, porque não são patrocinadores, então... Não tem problema, não tem problema. O problema é que eu não lembro, essa era a desculpa. Tá bom, então tá. Mas eu lembro que houve uma fusão entre dois bancos, eu era moleque, acho que era o Comin de Bamerindos, alguma coisa lá. Pode ser. Lá atrás. E eu me recordo que perto da minha casa tinha uma agência do Comind e uma do Bamerindos ou coisa parecida. E aí, de repente, as duas agências passaram com a mesma bandeira. E logo em seguida, uma delas foi fechada. Isso é um exemplo de racionalidade. Por quê? Porque eu não preciso de duas agências na mesma rua, uma distância de 200 metros. A modernidade, ela leva em conta essa racionalidade para a tomada de decisões. Aquilo que precisar ser feito, será feito com base em cálculos, em evidências, em elementos quase científicos. Aí Bauman olha para esse fenômeno e vai fazer uma pergunta incômoda. E os funcionários da agência que fechou vão para onde? Eles vão pra rua. Eles vão para a rua. Não tem muita... E aí, eles... E aí? Então Bauman, ele vai olhar para essas... Com um ponto de vista de esquerda, sempre. Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu falo que ele é um marxista de origem não marxista, mas ele hoje não é mais marxista, vamos dizer assim, mas olha, o olhar dele é social, nesse sentido. É um olhar de esquerda, é um olhar crítico, é um olhar que tem suas origens em alguns marxismos, mas, sobretudo, para fazer uma diferença, um olhar na obra do próprio Marx. Então, ele vai lembrar, por exemplo, uma das frases clássicas do Manifesto Comunista, onde Marx e Engels dizem que, na modernidade, no século XIX, tudo que é sólido desmancha no ar. E é a partir daí, inclusive, que Bauman vai para a metáfora do líquido. A ideia de que não é gás. Ele falou, não é gás, é líquido. Bem observado. Então, mas explica isso. No comecinho do Modernidade Líquida, que é um dos livros mais legais de Bauman, ele faz essa diferença. O mundo pré-moderno é o mundo do sólido. Eu posso mover um sólido? Posso. Só que demora, dá um esforço danado e eu não sei se eu consigo reconstruí-lo. O sólido não tem uma grande capacidade de adaptação, ele ocupa um lugar muito forte no espaço. O líquido e o gasoso, ao contrário, eles são muito mais maleáveis. Então eu posso organizá-los em vários tipos de espaço e a única coisa que eu tenho que me preocupar no líquido e no sólido é com o tempo em que eles vão ficar armazenados. Então Bauman aproveita isso para, já de saída, fazer uma distinção. No mundo pré-moderno, a gente tem sólidos que ocupam espaço. No mundo moderno, nós temos fluidos, líquido e gás são fluidos, nós temos fluidos que ocupam tempo. Sabe o que dá para a gente fazer uma metáfora legal aí? Pensar a própria economia. A economia pré-moderna ela é uma economia fundamentalmente agrária, vinculada à terra. A posse da terra é que dá o dinheiro da nobreza. Hoje, a economia ela é tremendamente fluida, volátil. Quando a gente ouve falar de mercado global, a gente não ouve mais falar de algo sólido. A renda da terra, a renda do ouro, que era um outro padrão. É o padrão. Agora é milhões e bilhões e milhões e bilhões que a gente não faz a menor ideia. Que não são materiais, não é material, exatamente. Assim como o líquido e como o gasoso. Por que Bauman, então, escolhe o líquido em vez do gasoso? Porque o gás se dispersa com facilidade. O gás, ele se espalha com muita facilidade. Ele se mistura, ele perde rapidamente as propriedades. Enquanto o líquido tem justamente essa característica ambivalente. Ambivalência é uma palavra cara a Bauman. O líquido, ele pode ser moldado com muita facilidade, ele se adapta a determinadas situações, o que não quer dizer que ele perca todas as suas características e propriedades. É o que a gente estava falando da família. Então, a família ela se torna líquida na modernidade. O que significa? Ela vai se transformar, ela vai se modificar em relação ao que ela era nos tempos pré-modernos. Quer dizer que a família acabou? Não. Então, ela mantém algumas propriedades. Por exemplo, o vínculo afetivo continua sendo fundamental. Tem gente que fala que acabou, né? Tem gente que fala que acabou. Se a gente for pensar um determinado modelo de família, de fato, acabou. Ou acabou, não sei, eu tenho um pouquinho de medo. É que tem gente que banca isso, né? Acabou, a família acabou, agora é outra coisa. Eu, pessoalmente, eu tenho um pouquinho de medo desse tipo de julgamento muito conclusivo. Definitivo, né? Porque uma das boas características da filosofia
é fazer perguntas. Por exemplo, perguntar se essa é uma das boas características da filosofia. Então, a gente vai pensar na família, alguns modelos de família se transformaram, mudaram, outros estão em plena ascensão. O conceito de família se transformou. Exatamente, né? exatamente. Se ampliou, se multiplicou. Exatamente, se tornou plural. Falei uma coisa, preciso corrigir. O afeto sempre foi um laço fundamental. Não, não necessariamente. Talvez hoje, do século XIX ou XX, e olhe lá, é que você tem o afeto, como o amor, como um elemento fundador da família. Porque antes não era. Nem sempre, nem sempre. Não é por acaso que o nosso imaginário sempre gostou de pensar na história de amor, porque na realidade, no dia a dia, não era tão casava bonito. Com quem a família mandava. Com quem a família mandava. Mas, por exemplo, a indissolubilidade dos laços de família era uma coisa absolutamente sagrada. Hoje você constitui famílias no plural, arcando com as diferenças em relação a um mundo pré-moderno, tanto para a liberdade quanto para as dificuldades que a pluralidade de relacionamentos também pode trazer. Então, a metáfora do líquido é justamente essa ideia de que nós não estamos mais lidando com categorias estanques. A modernidade, na visão de Bauman, ela tentou ser tão racional, que essa própria racionalidade implode. E, periodicamente, ela vai apresentar crises, rachaduras, fissuras. Alguns pensadores vão chamar isso de pós-modernidade. Bauman prefere, ao que tudo indica, falar de ambivalências da modernidade ou de uma modernidade líquida. Porque os princípios da modernidade, na visão dele, continuam. A racionalidade tem coisa mais racional e, ao mesmo tempo, arracional do que um sistema financeiro que gira bilhões, números que a gente não faz a menor ideia, e ao mesmo tempo você tem outros bilhões, mas dessa vez de pessoas abaixo de uma linha de vida digna, abaixo de uma linha de subsistência. Bauman vai olhar para essa... Mas sempre foi irracional, sempre foi assim, né? Então, ao mesmo tempo... A gente não conseguiu fazer esse processo de... Não mesmo. Mas o que ele vai olhar é justamente questionar a modernidade falando, poxa, um sistema que de um lado... Mantém isso, como é que se autodenomina racional? Exatamente. E por outro lado, de fato, é uma racionalidade, porque é uma tomada de decisões muito bem ajambrada, muito bem reunida, muito bem pensada. Não é por acaso. Exatamente. Então Bauman vai... a crítica que ele faz à modernidade não é uma crítica de destruição. Falar, olha, a modernidade não nos deu nada de bom. Pô, a democracia é uma conquista moderna. Ou, na verdade, uma releitura moderna de uma ideia grega. O sufrágio universal é uma ideia moderna. Então, Bauman não vai falar, joga tudo direitos no lixo. Humanos, Direitos humanos, a ideia da igualdade. São conquistas. Igualdade de cor, né? Igualdade de gênero, igualdade de etnia. Não que isso mesmo que esteja distante de acontecer na prática. Exatamente. Você pode pelo verbalizar. menos já existe isso como um conceito e que as pessoas podem lutar por ele, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, olha que interessante. Nesse ponto dá para fazer um belo contraste. No mundo pré-moderno, pré-Revolução Francesa, entendia-se ou espalhava-se o mito de que o rei, a rainha, os nobres, eles eram física e espiritualmente diferentes do camponês. Então, o gosto deles, eles nasciam com papilas gustativas mais refinadas. Eles tinham um gosto nobre, que o nosso vocabulário mantém até hoje essa ideia do refinamento é uma coisa nobre. Hoje, dificilmente alguém vai dizer que porque tem mais dinheiro é biologicamente superior a outra pessoa. Se alguém falar isso... No futuro vai acontecer, porque quem tiver mais dinheiro vai poder interferir geneticamente nos seus filhos, caso aconteçam as coisas lá, né? Que todo mundo acredita que vai acontecer, de manipulação genética, e vão poder ter filhos biologicamente mais preparados. Vai ser uma loucura, mas tudo indica que estamos indo por aí, não é? Espero que a espécie humana acabe antes, porque aí a gente está um passo da eugenia. Mas eu acho que nós não estamos muito perto disso, não é? Tecnológica, como técnica, estamos muito perto. Sem dúvida, mas vamos fazer uma distinção. Em termos
de dinheiro, você vai saber, você reconhece qual é o elemento que permite a uma pessoa se tratar mais do que a outra. Então, estou até puxando para uma coisa mais próxima da gente. É claro que se você tem dinheiro, se você tem um padrão de vida alto, seu tratamento médico é infinitamente melhor do que a pessoa. Mas ninguém vai atribuir isso a uma característica de nascença. Claro, herdada. Não, claro, é super claro. Na verdade é um comentário meu, não é que eu estou contestando, é um comentário de que, infelizmente, provavelmente a gente vai voltar a essa qualidade, porque existirão os nobres. Nesse ponto, né? Nós já estamos. Ou melhor, nós nunca saímos. Daí, de novo, a ideia do líquido. Algumas coisas não mudam. Certamente, você tem e continua tendo diferenças no próprio modo de cuidar e trabalhar com o teu corpo. Então, sem dúvida, a ideia do cuidado de si, aqui é uma ideia de um outro filósofo, Michel Foucault, que Bauman também vai trazer, beber um pouco menos, mas também vai. Então, o seu corpo, ele também está ligado ao espaço social onde você está. Então, mas não existe aquela ideia divina de que você já tenha nascido com um gosto sangue azul. Sangue azul, exatamente. Então, a modernidade, ela não vai... As pessoas acreditavam que o sangue era azul mesmo ou era uma expressão? Curiosidade imbecil agora, no meio da conversa. Mas assim, é que parece que combina dentro do que você está falando. Não só na ideia de que tudo era diferente, mas imaginava-se até que o próprio rei, pelo fato de ser rei, tinha poder curador. Então existem livros, artigos dos mais importantes mostrando como que se criava em torno da figura do rei essa mística, porque não vamos esquecer, por que ele nasceu rei e eu não? Porque Deus gosta muito dele. Então aquela visão teocêntrica, nunca chegou a ser teocêntrica, mas aquela ideia de que havia uma relação vertical com Deus explicava a desigualdade. Enviado de Deus, né? Exatamente, por isso que ele nasceu rei e eu não. Então, hoje não, a gente pode examinar racionalmente a causa das riquezas de uns e da pobreza de outros. Isso é uma conquista da modernidade. Mas o que Bauman vai olhar sempre no tom crítico, ele vai falar, tudo bem, já aprendemos a encontrar o diagnóstico. Qual é o prognóstico que nós vamos fazer agora? Então, o que vai acontecer? Como que nós vamos poder criar ou trazer à tona mais um dos ideais da modernidade, que é a fraternidade? Lembrando lá da igualdade, da liberdade e da fraternidade, que são ideais modernos da Revolução Francesa. A liberdade e a igualdade já estão em curso como reivindicação. Alguns grupos conseguem um pouco mais, outros grupos conseguem um pouco menos. Alguns países mais, outros menos. Alguns grupos não conseguem nada, apesar de todo o esforço, e assim por diante. Então mas você já pode falar nisso. É um assunto. Então já há um ponto de partida. No caso da fraternidade, talvez a gente ainda nem tenha começado, porque a própria modernidade... Justiça social, não... A luta por justiça social, sim. Talvez seja um encaminhamento... Sim, a ideia dos direitos humanos, portanto universais, mas num ponto de vista mais da relação humana, a própria modernidade acaba contradizendo as condições de fraternidade. Por quê? Uma das características da modernidade é classificar racionalmente tudo. Aquilo que não é classificável é colocado como o estranho, é colocado como aquele que eu devo tomar cuidado, é colocado como aquilo que eu não entendi e, portanto, é melhor eu me afastar. E aí eu chego num problema ou numa questão que está na raiz de inúmeros conflitos sociais. Como eu não me abro para entender o outro, eu o coloco na condição de estranho. Eu olho enviesado, eu tenho medo, eu vou me abrigar nos meus fundamentos. Daí que o fundamentalismo não é, nessa visão, o oposto da modernidade, mas ele é uma consequência ou um elemento que está inerente o medo do outro. Ao medo do outro, a essa racionalidade, a essa excessiva razão que coordena essa modernidade. Ele fala bastante dessa história de liberdade versus segurança, né? Que é um trade-off entre um e outro. Explica, parece óbvio, né? Quanto mais segurança,
menos liberdade, quanto mais liberdade, menos segurança. O extremo da liberdade é o caos, né? Certo? O extremo da segurança é a ditadura absoluta. Totalitarismo. Isso. Assim, e daí, né? Como é que a gente sai dessa? Já que a coisa fica... Eu concordo, é difícil discordar. Quem que é contra isso? Né? Tá certo? Agora, mas e o que a gente faz com isso? Né? O diagnóstico de Bauman é sombrio. Se algum ouvinte, algum espectador está esperando que em algum momento Bauman vai dar o diagnóstico bonito, falar, não, vai dar Nós vamos tudo conseguir. certo, Bauman fala, não, a gente vai ter que brigar. Vamos ter que ocupar as posições para se pensar um outro mundo juntos. Brigar não é brigar só para eliminar um problema, mas também para pensar junto as formas de transformar esse problema. Então Bauman, ele vai oferecer uma saída, uma proposta, que é a ideia da comunidade. Se a gente ultrapassar esse medo do outro, se a gente tiver a abertura para ouvir esse outro, encontrar o que temos em comum, daí a raiz da palavra comunidade, enfatizando aqui, a gente talvez tenha alguma chance. Até porque nós temos um planeta comum, nós temos habitats comuns, nós temos elementos simbólicos comuns, nós temos culturas que podem dialogar. Então ele tem essa abertura, mas no curto prazo o diagnóstico dele é bem sombrio. No caso da liberdade e da segurança, ele mostra que existe de fato um contínuo entre as duas e que nós estamos pendendo cada vez mais para a segurança e abrindo mão da liberdade. Mas é preciso entender o que ele quer dizer com isso. Não é de uma maneira pré-moderna, que a pessoa, o guarda do rei, vinha lá e te prendia. Então a história do Robin Hood é exemplar nesse aspecto. Você não pagou os seus impostos, vinha lá o xerife de Nottingham, ordenado pelo malvado rei João, e te prendia e vinha Robin Hood. Não nesse sentido. Talvez paralelamente, nós estamos voluntariamente abrindo mão da nossa liberdade em prol de uma determinada segurança. Então, ele acha que as pessoas estão fazendo isso sabendo o que estão fazendo? Não necessariamente. Porque as conquistas da modernidade, elas não aparecem de uma maneira abrupta, rápida e imediata. Elas são incorporadas paulatinamente no cotidiano, já há 200 anos. Então, hoje, se alguém te falasse há 100 anos, olha, sem que você perceba, eu vou traçar o teu dia todos os dias. E eu vou traçar todos os seus dias ao longo de alguns anos. E eu vou saber exatamente o que você fez. Há 100 anos, em 1916, qualquer pessoa que ouvisse isso ia falar, você está louco, é impossível que alguém me vigie com tanta frequência a ponto de saber tudo o que eu fiz. Hoje em dia, isso acontece todos os dias, com o seu celular, com o seu cartão de banco. Então, eu espero que todo mundo que esteja nos ouvindo e nos vendo tenha se comportado, hoje e sempre. Hoje não há informação que não seja acessível. Exatamente. E outra, voluntariamente nós deixamos rastros. Toda compra que você faz com cartão de crédito ou débito é registrada exatamente o lugar onde você estava, quanto você pagou. Se você faz um registro sistemático disso, ao longo de pouquíssimo tempo, 2 meses, 1 mês, eu tenho exatamente todas as informações que eu preciso para saber do que você gosta, o que você tem. Claro, o padrão da internet, o Google vive disso. Exatamente. Tá certo? Vive de saber a Amazon vive disso. Exatamente. Saber qual é o seu padrão de compra, que tipo de interesse você tem, te oferece mais produtos e etc, etc. Exatamente. Aí você vai falar, poxa, mas isso é bom. Não sei, talvez. Mas uma coisa é certa, você está dando elementos da sua liberdade, do seu direito de não ser visto. A troca é essa. A troca é essa. A troca é, tudo bem, é conveniência por liberdade. Não sei se é segurança. Eu diria segurança... Porque é conveniência. Eu compro na internet, os caras me entregam, eu vou e faço não sei o que, acontece, não é? É segurança, é conveniência. Essa conveniência eu poderia chamar do conforto. E esse conforto, por sua vez, me remete à segurança de que, por um lado, eu estou, entre muitas aspas, amparado. Por outro lado,
eu também preciso do santo e sagrado direito de estar só, de exercer aquela liberdade que me foi prometida na Revolução Francesa, de fazer as coisas desde que não prejudique mais ninguém, sem que ninguém saiba. Então hoje, antes de vir para cá, eu parei num lugar para tomar um café, paguei com cartão de débito, está registrado. Vamos lá. Se por acaso acontecer alguma coisa e eu precisar provar que eu estava num determinado lugar, eu provo. Então, puxa, para mim é bom. Eu já vivi uma situação dessas, não sei se vale a pena contar, se a gente tem tempo. Duas situações que são interessantes. Uma vez, clonaram meu cartão de crédito. E aí me telefonaram, a operadora, e a pessoa me perguntou assim, olha, temos aqui uma compra no seu cartão no valor de $4.000 em Copenhague. O senhor esteve em Copenhague recentemente? Eu falei, não. Infelizmente não. Infelizmente não, teria me divertido muito, mas não. E pelo que eu me conheço, eu ainda acredito que me conheço mais do que as empresas que operam o meu celular e meu cartão, falei, olha, eu não teria gasto $4.000 em roupa. Seja lá com o que for. Era em roupa, era numa loja de roupas em Copenhague. Eu não teria gasto $4.000, eu teria comido muito bem, gasto dinheiro em livro, CD, DVD, viagem, mas em roupa, por uma característica pessoal minha, eu dificilmente teria gastado. Aí deu uns 4 ou 5 segundos, a pessoa disse o seguinte, é verdade, eu estou puxando aqui o seu histórico, o senhor nunca compra roupa. E aí, acabou te salvando. Me salvou. Eu pensei, puxa... Ela ficou com pena de você, claro. Falou, coitado, o cara não compra roupa. Não comprava. Olha, seu histórico aqui, o senhor só gasta em comida e livraria. Falei, você definiu minha vida. Eu não tinha filhos ainda, senão ela teria colocado fraldinhas, farmácia e livraria. Né? Mas me chamou a atenção, puxa, por um lado, claro, provou que eu não fui para Copenhague e assim por diante. Né? Por outro lado, eu falei, que coisa, uma pessoa que eu não conheço conhece os meus padrões de gasto, sabe quanto eu gasto aqui, quanto eu gasto ali. Se alguém minhas preferências, claro. Porque se alguém mal intencionado quiser ir atrás, vai saber até com que frequência eu vou a quais livrarias comprar que tipo de livro. Né? Exatamente. Claro que vamos lá. Assustador. É assustador. Como disse um amigo meu... Como ele vê isso? Positivamente ou negativamente? A ótica dele é essa do assustador. Esse teu comentário assustador foi mais baumaniano impossível. Então eu devo ser baumaniano. Em alguma medida, quando a gente para pensar, é assustador. Como disse um amigo meu uma vez, é claro que ninguém vai se preocupar com peixe pequeno. Então, o teu padrão não vai fazer diferença. Mas, por outro lado, se aparece alguém aí interessado em fraudar coisas, é justamente no peixe pequeno que ele vai mirar. Então, o problema é o que você faz com essa racionalidade. E aí você vai falar, ué, que racionalidade? É um sistema altamente racional e tecnológico. Você passa um cartão, dinheiro sai da tua conta para a conta da empresa. De certo modo, é fascinante. Daqui a pouco não vai ser nada disso. Nem isso. Né? Vai ser no celular. No celular. Teu dinheiro sai no Wi-Fi. No pulso. Outro dia... Qualquer outra coisa, já tem isso, né? Sim. Outro dia eu estava no carro, aí tem o Bluetooth lá do telefone, tocou o telefone, minha esposa atendeu pelo Bluetooth. Eu parei para me maravilhar com a tecnologia. Eu falei, nossa, quando eu era criança, isso seria um sonho, atender o telefone dentro do carro. Né? Então, é uma maravilha técnica que depende de uma racionalidade, depende da ciência. Por outro lado, em troca todo mundo sabe onde o teu carro está andando, exatamente, etc. Exatamente. Então, não sei se é uma troca das mais justas nesse ponto. Num ponto de vista, se algum governo autoritário resolver concentrar isso, que existe uma discussão lá nos Estados Unidos a respeito desse tipo de informação, e resolver vigiar a sua vida dali para diante, é que lá realmente se respeita, né? Muito mais do que aqui as coisas, mas pelo menos por fora, não sei se por dentro. Por baixo do pano não se sabe. Em qualquer lugar. Parece que não. Se um governo resolver utilizar isso contra as pessoas, né, ou seja, a tua informação, as pessoas estão todas na mão desse governo. Não precisamos ir muito longe. Desde que apareceu aquela primeira rede social, falecido Orkut, né, que
já se ouvia falar de empresas que antes da contratação olhavam o perfil da pessoa. E, pelo que eu leio a respeito, é cada vez mais comum empresas Hoje, observarem o Facebook, os sites de redes sociais, os perfis da pessoa, para ver, bom, o que ela posta e, sem mencionar, os códigos de conduta que você vai ter para Tem redes. uma diferença, eu acho, conceitual. Inocentemente ou não, burro ou não, aí cada um pode ter uma visão sobre isso. A pessoa está decidindo postar, tá certo? E ela sabe que aquilo é público. Eu não posso falar para o meu cartão, eu não quero que você rastreie, né? Que eu saiba. A não ser que eu esteja mal informado. Eu não posso, a não ser que eu não queira falar, eu não posso falar, não quero que a antena do celular não saiba onde eu estou. Porque se ela não souber onde eu estou, eu não falo no celular. Então não tem essa opção. No Facebook, o cara posta, ele posta. Ou ela posta. Sim. Então, assim, já sabendo que aquilo é público. Mas, ao mesmo tempo, Não é? essa divisão, ou melhor, essa ausência de divisão é uma coisa que hoje a gente está escolado. Quando começou, lá em 2004, 2005, esse fenômeno de redes, que vale a pena destacar, é um dos principais elementos do mundo líquido, a gente pode voltar a isso rapidinho depois. Não, eu quero. Quando começa essa questão de cultura de rede, da ideia de rede e tudo mais, entendia-se que era parte da esfera privada. Então eu vou colocar lá a minha foto e meu cachorro no Orkut e ninguém vai olhar. Foi uma surpresa quando se percebeu que essa informação tinha um determinado valor para além do afetivo, porque era uma coisa mais de relacionamento. O próprio nome era, antes da gente chamar de rede social, o pessoal vai lembrar, o nome era site de relacionamentos. Então não se entendia ainda com essa lógica da exposição voluntária que poderia ser vista fora de um contexto do mundo do afeto. Então essa é uma transformação que vai dar uma racionalidade para esse tipo de relação. Então fala, você falou, quero voltar para falar do... É sintomático que as redes sociais façam tanto sucesso hoje em dia. Para Bauman, no mundo líquido, a rede talvez seja uma das formas mais representativas de nós nos relacionarmos. Porque o que é uma rede? É um grupo de contatos no qual os vínculos, os laços, não são fortes. Numa rede, a qualquer momento uma pessoa entra, outra sai, a gente se conecta, mas não está relacionado. É uma conexão mais ou menos fácil de fazer e igualmente fácil de desfazer. E, portanto, obedece quase que assim, sob medida, um mundo líquido, um mundo onde eu tenho uma velocidade muito forte. Uma das características do líquido que eu mencionei é a ideia justamente dessa velocidade. Então, o líquido, o fluido, ele está sempre em mudança. Mas o que ele acha disso? Que a gente está piorando por causa disso? Quer dizer, qual que é o olhar dele? Isso é um fato, ok? É difícil não, discordar. Isso é pior, melhor, do ponto de vista dele, obviamente, né? Ele vai perguntar se nós estamos mais felizes. E a resposta é negativa. Ele vai não sei. A gente era muito feliz no século XIX? Não. Ele não diz que nós éramos felizes. Bauman não tem ideia do paraíso perdido. Então ele não é um nostálgico da pré-modernidade. Isso é muito claro. Ao contrário, ele vai falar, a modernidade tem muitas coisas interessantes, mas... Então, mas é mais feliz do que quando? Não, em relação ao que se prometeu na própria modernidade. Então vamos na modernidade mudar tudo. Vamos fazer a Revolução Industrial, vamos fazer a Revolução Francesa, vamos criar o Iluminismo, a razão vai nos libertar. Essa razão... Mas isso não aconteceu. Não aconteceu. É isso que ele se pergunta. Nesse sentido, a modernidade fracassou. A modernidade... Com esse, ele vê assim. Com esse olhar... Não, eu que estou chutando. Não é que fracassou. A modernidade está num emaranhado de contradições das quais ela ainda pode sair. Mas ela fracassou nas promessas, tá certo? No mundo racional, o próprio marxismo, não o marxismo, o próprio comunismo, o marxismo é um jeito de pensar, o próprio comunismo era uma maneira de, bom, estamos caminhando por um lado, estamos nessa fase, mas eu já sei que é para lá, um dia vai ser tudo legal, um dia vai ter o paraíso. Bauman não trabalha com utopia. Então, mas
comunismo é fruto da modernidade, certo? De alguma maneira. E ele botou lá na frente um negócio completamente irracional do ponto de vista de um dia seremos todos bacanas, felizes, iguais, não é isso? Bauman não trabalha, ele não vai pegar essa parte. O que ele vai perguntar se nós somos mais felizes é o seguinte: a partir do momento em que você tem uma aceleração, a partir já dos anos 80, 90, uma aceleração cada vez maior dessa modernidade, em que medida essas promessas de liberdade e tudo mais foram cumpridas? Que teria sido isso um elemento para nos levar à felicidade. A própria ideia, ou algumas das próprias ideias políticas do século XX que prometiam isso, ele vai falar, aconteceu? Não. E é aí que ele vai se pegar de um ponto de vista negativo. Ele vai falar, os relacionamentos, num livro muito bonito chamado Amor Líquido, que também é um dos livros, ao mesmo tempo, mais líricos e mais tristes que eu já li, dentro dessa área dos ensaios teóricos. Bauman vai mostrar... Quem estiver deprimido, então não leia esse não livro. Ler. Quem estiver no início de um relacionamento muito feliz, não leia, curta a vida, depois a gente conversa. Não, Bauman não trabalha com a impossibilidade do amor. Ele só vai dizer o seguinte, quando nós temos pressa, nós não conseguimos estabelecer vínculos, porque o estabelecimento do vínculo requer um trabalho de cultivo do afeto. E a rede não cultiva afetos. Quando eu estou em rede, eu conecto agora, desconecto depois. Eu estou completamente desconectado, estou completamente conectado, mas isso não vai fazer grande diferença. Então, é a superficialidade de uma relação. O amor, o vínculo propriamente afetivo, ele exige tempo. Se eu estou num mundo líquido, no qual eu estou sempre em trânsito, sempre em fluido, se eu não sei qual vai ser a minha agenda, se eu não sei quando que eu vou poder ver a pessoa que eu amo, talvez eu não possa amá-la, porque exige-se um tempo, eu preciso ficar junto, eu quero ficar junto, eu gosto de ficar junto. Só que se eu não sei se eu vou ter tempo, ou pior ainda, se eu não tenho tempo, então esse vínculo tende a se desgastar, ou às vezes nem chegar a se concretizar. Então, o Bauman vai mostrar, por exemplo, vai trabalhar a ideia... Acha que o problema maior é o tempo dos amores não se acontecerem? Não acontecerem de uma maneira profunda? Não só. O tempo é um dos fatores. O tempo de estar com o outro é um dos fatores, porque estar em rede não é estar necessariamente com o outro. Um segundo fator é a demanda de você saber qual vai ser o espaço desse outro afetivo na tua vida. Qual vai ser o espaço que você tem para dar, para oferecer? Por quê? Porque as nossas identidades também são móveis, líquidas, em trânsito. Então, se eu tenho uma determinada carreira, eu vou ter um espaço maior ou menor para vínculos afetivos. Depende do quanto eu quiser me sobressair dentro dessa carreira ou me dedicar a essa carreira, eu vou ter mais ou menos tempo para vínculos afetivos. E aí Bauman bota o dedo bem fundo na coisa. Ele vai falar, olha, não dá para você falar em equilíbrio de uma coisa e de outra, porque você só tem 24 horas. Então, se você... Tem que escolher. Você vai ter que escolher. Se você é um workaholic, que trabalha de final de semana e o tempo todo... Esqueça o amor. Esqueça o vínculo. Não é, ele vai ser mais... esqueça o vínculo. Você não vai conseguir criar vínculo afetivo nem com um canário. Porque ele demanda tempo. Eu entendo. Faz sentido. E o que acontece? Na visão dele, você vai... nós humanos vamos criando outras formas de vínculo. Nós não perdemos outras formas de estar com o outro. A rede, por exemplo, a curtida, que é, às vezes, um índice de afeto, ou relacionamentos muito rápidos. Lembra, modernidade significa impermanência. Então as coisas não são feitas para durar. Na modernidade é líquido, é fluido, vai acabar. Isso, quando você pensa em termos de relacionamento, pode ser, em alguns casos talvez um alívio, em outros muito cruel. Você saber que em muitos casos, ou na visão da modernidade, é feito para acabar. A ideia Vinícius de Moraes, talvez seja clichê, mas a Vinícius de Moraes também vale a pena citar, do infinito enquanto dure. Nada mais baumaniano do que essa frase.
é infinito naquele momento em que está acontecendo, mas no momento seguinte pode não acontecer. Ah, mas o nosso amor é sólido como uma pedra. Tudo que é sólido desmancha no ar, dizia Marx, que certamente não era poeta, mas estava bem nessa base da questão da fluidez. Então, por exemplo, uma coisa que é muito nítida, ou duas coisas que são bastante nítidas, por exemplo, são as transformações, a própria nomenclatura das relações afetivas. Então, no tempo da minha avó, da minha bisavó, era o flerte, para usar o vocabulário da época, o flerte, o namoro, noivado, casamento. E a partir do noivado, você já era prometida, você tem aí um elemento de dominação de gênero que já era muito mais presente, então está prometida para o fulano, beleza, acabou. Hoje, faltam termos para você definir alguns relacionamentos. Então, estou ficando. Bom, mas peraí, o que é ficar? Qual é o Assim, vínculo? ele vê isso como negativo? Ele não vê como negativo. Porque assim, eu acho bom que a gente não aprisione as coisas em maneiras de funcionar. De novo, ele não é um nostálgico do passado. Ele só vai perguntar se o excesso de velocidade... A gente está sentindo melhor se a gente está se sentindo bem com isso. Ele não vai nem falar em termos muito de um melhor, ele vai, se isso está sendo bom agora. Então, qual é o resultado, qual é a recompensa, qual é o bem-estar que se tem dentro disso? Em que medida... E aí a ideia é, se está bom, ok. Vai fundo. Se não está bom, sai fora. Exatamente. O que ele vai olhar, ele não vai olhar de um ponto de vista sim ou não. Até porque esse tipo de binarismo é tipicamente moderno. E ele vai criticar esse binarismo. Ele vai perguntar, no entanto, o seguinte: estamos felizes com essa fluidez de relacionamentos? Aonde você vai ter, no caso, os nomes. Então, estou ficando, mas o que define a ficada? Eu estou ficando com a mesma pessoa 2 semanas. Bom, tá ficando, tá namorando? Não, estou ficando com a mesma pessoa há 2 meses. Peraí, tá namorando? Estou ficando com a mesma pessoa há 6 meses. Eu sou frila fixo da pessoa. E aí, como é que a gente está se relacionando? Como é que lida com isso? Como é que lido? Porque ao mesmo tempo é uma ambiguidade. Eu estou, mas eu não estou. Então eu defino isso e defino também... Significa o quê? Dificuldade de compromisso? Dificuldade de eu me abrir para o outro. Algo fundamental para estabelecer relação afetiva. Daí que muita gente, eu já ouvi inúmeras reclamações. Eu tenho uma felicidade muito grande na vida, que é trabalhar com jovens. E eu ouço muito jovens, tanto as jovens quanto os jovens, falando sobre a dificuldade que é a expressão do vínculo afetivo. Então, virar para outra pessoa e falar: este é o meu namorado. Porque significa uma permanência, um vínculo, algo que está criado. Ou esta é minha namorada. Ou, como a gente ouve, a ideia de você se abrir para esse outro vínculo. Bauman não vai dizer que isso é bom ou ruim, ele vai perguntar, ele vai falar, em que medida isso de fato é bom? E mais ainda, a pergunta dele vai lá para a base. Em que medida eu quero fazer isso? Ou eu preciso fazer isso? Ou isso eu estou sendo levado a fazer isso? Exatamente. Exatamente. Porque ele não... Ele tem essa resposta? Ele tem, e é ruim. Ele vai dizer que a modernidade nos leva a essa busca por uma felicidade muito grande sem nos dar o caminho. A felicidade a modernidade não nos dá esse caminho para a felicidade que ela mesma promete. Os caminhos alternativos ou paliativos que ela nos oferece são justamente os próprios caminhos ou as próprias trilhas que corroem a identidade e o que seria um certo bem-estar. Por exemplo, o culto ao sucesso rápido, precoce e absoluto. Então, antes dos 25, antes dos 30, eu já preciso ser reconhecido na minha profissão, estar num cargo de médio para alto, de preferência alto, ainda estar dentro dos padrões de beleza, padrões dos quais daqui 100 anos, acredito eu, a gente vai rir ou lamentar. Então eu tenho que ser bonito, rico, bem-sucedido, bem relacionado, de bem com a vida e ainda estar o tempo todo antenado. Bom,
Para eu ser tudo isso, eu preciso de um investimento de tempo e energia e pessoal. Exatamente. Que paradoxalmente me rouba o tempo de vida. Me rouba o tempo de fazer outras coisas. Esse paradoxo é uma das coisas que Bauman examina de uma maneira muito negativa. Ele vai dizer, nós criamos uma noção... Faz sentido, mas não é muito fácil você sair disso. Não. Porque você fala, bom, tá bom, eu não vou participar desse jogo. Qual é a alternativa que você tem? De verdade, né? Porque existe uma máquina que hoje no mundo funciona desse jeito. Né? Se o cara quiser poder pagar uma boa escola para o filho, ou, né? Sempre quando eu falo cara, é homem ou mulher, tanto faz. E etc, etc. Fora dessa estrutura, como é? Vai viver em alto paraíso? Né? Você não... com cristais e etc. Sem nenhum tipo de coisa, mas assim, não é exatamente... Vamos separar algumas coisas. O que Bauman propõe não é essa utopia. Não, eu entendi perfeitamente, mas assim, a pessoa mesmo fica numa situação e fala, bom, qual que é a outra saída que eu tenho? Em alguns casos, ele vai colocar... Muitas vezes nós entramos nessa engrenagem contra a nossa vontade, levados. Mas, em muitos aspectos, nós também aprendemos a girar dentro dessa engrenagem e esquecemos que há outras possibilidades. Por exemplo, separar o tempo de trabalho do tempo pessoal. Eu não preciso ficar conectado nos grupos. Mas tem uma crueldade, porque a empresa que te contratou, se você não tem uma dedicação, não estou dizendo que está certo, tá? Isso é um outro assunto. Estou dizendo como é. Que te contratou, ela vai perceber uma falta de dedicação da sua parte. Não é visto como uma opção pelos laços emocionais, e sim como uma falta de dedicação à empresa. E provavelmente no primeiro corte você vai ser mandado embora. Então você não tem muita opção. Se você quiser continuar, nesse sentido que eu estou falando, Sim. Tem opção. Claro, você pode se posicionar desse jeito, mas na primeira dificuldade, você vai ser um dos primeiros a sair. Porque será identificado. Não, esse aqui, ele prefere ir lá ficar com o filho, sabe? Eu quero um cara que vai... Volto a falar, não estou defendendo esse ponto de vista, mas é a vida real. Sem dúvida, né? Mas Bauman entende que ela pode ser transformada. Ela pode ser modificada. Aí, também, na crítica que ele faz, por exemplo, a ideia de que o trabalho é e deva ser desregulado. Não, vamos regulamentar, vamos estabelecer que isso se torne algo mais fechado. Então vamos reforçar leis. Bauman, nesse ponto, ele é um grande crítico. Ele não é neoliberal. Ele não é neoliberal, ao contrário. Ele vai falar que um mercado regulado exclusivamente por regras de mercado vai obedecer à racionalidade. É regulado por ninguém, porque mercado regulado por ele mesmo Exatamente. não é regulado. Aí é o paradoxo no qual o excesso de racionalidade leva à irracionalidade. É onde ele vai chegar nessa ambivalência da modernidade. Então, um mercado totalmente descontrolado, ele vai eliminar o sujeito. Ele vai transformar esse sujeito numa máquina de trabalhar e uma máquina de comprar. E só. Então, Bauman vai falar, não. Está acontecendo. Já aconteceu em muitos aspectos. Bauman vai falar, é hora de frear. O mercado vai, como você falou, vai exigir? Vai. Então, é hora de você se organizar para conseguir direitos. Aí você usa a modernidade contra a modernidade. Direitos humanos não são uma conquista da modernidade? São. Então agora eu vou me esforçar para conseguir esses direitos, por exemplo, o direito ao descanso, o direito ao lazer. É a modernidade batendo na modernidade. É uma das ambiguidades, então, a gente tá vivendo ambivalências. Principalmente, vamos chamar, lá na Europa, né, onde as pessoas atingiram um nível de vida médio infinitamente superior ao nosso e tal, e puderam aproveitar, depois da guerra, aí da Segunda Guerra, um tempo bem bacana que agora não está tendo. E eles foram brigar para ter de novo. E as propostas estão sendo de tirar o bem-estar social porque não cabe no bolso. Essa é a discussão sempre. Não cabe no bolso, tem que cortar. E não estou dizendo de novo que está certo, está errado, mas é assim que os governos se colocam, né? Então, parece que está perdendo esse braço de ferro,
né? Ou ele, não estou dizendo que ele, então, mas assim, a visão dele está perdendo esse braço de ferro com o mercado, porque a ideia, tudo está caminhando para tirar direitos, não é isso? Mudar as coisas. E aí o que para deixar mais inseguro, pelo menos é assim Sim. que parece. E aí o que né? acontece? Você tem todos os movimentos de contestação que vem explodindo desde 2008 mundo afora. É isso. Bauman ele olha para esses movimentos todos com muita simpatia, porque ele vai entender isso como movimentos de resistência a essa total flexibilização que é uma característica moderna. Flexibilização, fluidez, ausência de pontos de referência e de segurança. Para ele, e aí ele é bem enfático, isso é ruim. Nesse ponto tem um julgamento de valor bastante claro. Isso é ruim, porque isso corrói as relações entre as pessoas, isso quebra laços, quebra vínculos, impede a construção de outros vínculos. E, portanto, na visão dele, isso é ruim. Por quê? Porque nos tira de uma esfera, que é a esfera da vida pessoal, a esfera da vida afetiva, que é uma esfera fundamental para a constituição do ser humano. E aí, novamente, ele vai fazer uma... Ele tem um livro que é legal, onde a pergunta, o título é uma pergunta, se chama A Ética é Possível no Mundo de Consumidores? E ele explica por que não. Por que não? Porque você não consegue constituir uma ética aonde você tem uma relação pautada exclusivamente no lucro. Porque se eu preciso maximizar esse lucro contra tudo e contra todos, né, aquela expressão latina per fas et nefas, de qualquer maneira, então eu não tenho espaço para ética nem para discursos éticos que podem ser muito bonitos no papel, mas que, em última instância, vão trabalhar em vista do lucro. Nesse sentido, ele é bem Quer dizer, crítico. o lucro em si não é ruim. É Não. que quando o lucro é a única medida, não é isso? É nesse sentido que ele está falando? Porque sem lucro é duro. Não, o que ele vai trabalhar é o seguinte, quando o lucro, quando você tem uma relação de compra e venda, quando tudo se torna mercadoria, então Isso, não há sem espaço para o humano. Ele não vai fazer uma condenação imediata, lucro por si é ruim. Até porque... não é nesse sentido que ele, pelo menos, vai trabalhar. Há outros pensadores que vão ser bem enfáticos nessa questão. Bauman não. Ele não vai. O que ele vai dizer é o seguinte: no momento em que você cria o denominador comum da modernidade, que é a mercadoria, e transforma tudo em mercadoria, nesse ponto você acabou com o humano, você eliminou a dimensão do humano. Isso eu entendo perfeitamente. Isso eu entendo, inclusive, o humano vira mercadoria, né? O humano vira mercadoria, os discursos viram mercadoria. A sua trajetória vira mercadoria, porque ela pode ser vendida, né? Os seus hábitos, eles são vendidos para alguém poder te atingir, então tudo vira mercadoria. Isso aí eu compreendo perfeitamente. E o laço afetivo, o laço, tanto quanto o laço ético, eles justamente vão se opor a essa transformação de tudo em mercadoria, e eles vão se opor ao espaço do lucro. Esse é o embate que Bauman vê. Ele fala, pode se estar perdendo? Pode, mas observe-se também que ao perder esse espaço da vida, esse espaço do relacionamento ético, você está perdendo aquilo que faz do humano humano. Você está perdendo modos de vida, você está perdendo modalidades da existência que contribuíam para algum tipo de felicidade. É nesse ponto que ele vai pegar bem pesado. Eu sei que ele não faz prognóstico, né? Você falou, ele não diz como as coisas vão ser e tal. Mas acho importante para a gente fechar, qual é a opinião que ele tem da humanidade, né, no momento, e se ele tem alguma visão de para onde a gente está indo e como deve ser. A visão da humanidade que ele tem não é global. Então ele não começa com aquela ideia de todos os seres humanos. Ele vai falar... Ele tem uma visão de ser humano que é como um ser ambivalente, complexo. Um ser incompreensível pela própria racionalidade. Nesse ponto é interessante que no livro Modernidade e Ambivalência, em outros momentos, em outros livros também, ele resgata Freud para mostrar que nós somos seres incompreensíveis por natureza. Não deixa de ser até
paradoxalmente moderno, ou dentro dessa ambivalência moderna, que Freud é um pensador que sempre reivindicou para a psicanálise a racionalidade científica típica da modernidade. E, no entanto, Freud nos descortinou um mundo do desconhecido, do impossível de conhecer. De certa maneira, Freud foi uma espécie de profeta moderno dessa pós-modernidade que a gente falou lá no começo, no sentido de mostrar que o ser humano não é racionalizável. Existem forças dentro de cada um de nós, dentro do nosso inconsciente, do nosso próprio psiquismo, que ultrapassam as barreiras de uma compreensão estritamente racional, tal como a gente entende hoje em dia. Então, se eu perguntasse para ele agora, né, que ele está vivo, 90 e poucos anos, não é isso? Se ele tivesse aqui, eu falasse, quem somos nós, Mr. Bauman? O que você acha que ele ia responder? Seres ambivalentes, complexos, lutando contra algumas das nossas características de competição, mas com a esperança de transformar um dia a competição em comunidade. Algo que permita colaborar, abrindo mão de algumas coisas. Então, aí você poderia perguntar, abrir mão do quê? Abrir mão de objetos que são obsoletos por essência, ou objetos que vão se tornando obsoletos. Abrir mão não de determinados confortos, mas de determinados exageros, para que, nesse ponto, você deixe de ser um consumidor e exclusivamente um consumidor, se articule como cidadã, como cidadão, se articule como ser humano. Então ele pensaria nesse ponto, quem somos nós, de uma complexidade tal que se eu não entendo nem a mim mesmo, com que parâmetro eu teria a oportunidade de julgar o outro antes de conhecê-la, antes de conhecê-lo? Então Bauman trabalha nesse sentido de que é possível. Não é fácil, não é simples, não é nem na esfera pessoal. É interessante que pelo menos fica esperançoso. Fica. Eu não leio Bauman como alguém que termina num beco sem saída. Olha, tá ruim, vai ficar pior, as coisas acabaram, já era, houve um paraíso. Eu quero ter isso quando eu tiver 91 anos. Eu quero estar com essa sensação de que as coisas podem melhorar. Porque eu acho que é um bom jeito de chegar com essa idade. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente perde um pouco essa esperança. Tomara que eu consiga ter esse olhar dele com 91 anos. Eu não diria que ele... Eu não chamaria de otimismo, você não usa essa palavra, mas para reforçar. Também não chamaria... Ele tem uma visão, às vezes, até sombria. Mas lembrando que isso é uma parte, que isso não constitui o todo. E que dentro das ambivalências... Ele acha que tem saída. Tem espaços. Espaços que podem vir a ser ocupados. Como ele joga isso para a humanidade responder? Boa.